Olá, aqui é o professor Rodrigo e nessa aula nós vamos trabalhar com as derivadas direcionais. Vamos começar resolvendo esse exercício aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Acha a derivada direcional da função f de xy na direção e sentido do vetor unitário u. Mas aí o problema é o seguinte, você chega lá na sua prova e aparece essa brincadeirinha aqui, ó. Acha a derivada direcional da função f de xy na direção e sentido do vetor unitário u. Aí o professor completa, usando a definição, ou seja, aplicando limite. Pessoal, se o teu professor quer que você resolva isso aqui, usando e aplicando limite, o que é que você vai ter que fazer? Primeira coisa, você vai ter que lembrar qual é a expressão que envolve limite. Então, escreve aí como é que seria. Ficaria assim, ó. Vamos lá. A derivada direcional da função f de xy na direção do vetor unitário u. Como esse vetor aqui, esse u é um vetor, vou fazer ele um pouquinho mais gordinho aqui, ó. É igual a limite quando h tende a zero da função f aplicado em x mais h cosseno θ, também aplicado em y mais h seno θ, tudo isso menos a própria função f de x, y, beleza? Mais ainda, dividido por h. Então, se o teu professor quer que você aplique o limite, você vai ter que lembrar disso aqui, tá? Então, vamos destacar isso aí para ficar fácil. Vai lá, ó. Destaca isso aqui. Isso aqui é a definição usando o limite. Escreve isso aí no teu caderno, destaca, deixa bem organizado. Só que isso aqui é fácil de usar. É um pouco longo, demora um pouco, mas não é difícil. O que é que você vai ter que lembrar? Primeiro, acompanha aí. Você vai ter que lembrar que tudo isso aqui, ó, que eu vou destacar de verde, tudo isso aqui, x mais h cosseno θ, isso aí vai entrar no lugar do x ali na continha. Se isso ali vai entrar no lugar do x, então tudo isso aqui, ó, y mais h seno θ, tudo isso aí vai entrar no lugar de quem? Vai entrar no lugar do y. Beleza? Aí aqui ele está falando de cosseno θ e seno θ. Aonde você vai obter o cosseno θ e o seno θ? Você vai obter aqui, ó. Cosseno de um arco ou de um ângulo, e aqui também cosseno de um arco ou de um ângulo, beleza? Então vamos resolver isso aí, vamos começar a aplicar a definição e resolver isso aí. Então isso aí vai ficar assim, ó, acompanha aí. Limite, quando h tende a zero, aí eu vou pegar a função. Qual é a minha função? 2x² mais 5y ao quadrado. Aí eu vou repetir o 2, então vai ficar aqui duas vezes, abre parênteses. No lugar do x, eu vou colocar isso que eu falei para vocês, x mais h cosseno θ. Então aqui vai ficar x mais h cosseno θ. Fecha parênteses. Continua a função lá, é elevado ao expoente 2, então vem aqui e coloca expoente 2. Mais, continua. Aqui vai ficar 5. No lugar do y, você vai colocar quem? Y mais h seno θ. Então, abre parênteses, y mais h seno de θ. Beleza? Fecha o parênteses. Observa que lá está elevado ao quadrado, vem aqui e coloca o quadrado. Menos, aqui ele fala menos a própria f de xy. Mas quem é a f de xy? É essa conta aqui, 2x² mais 5y². Então, aqui vai ficar assim, dentro de um parênteses, 2x² mais 5y².
Então, ó, essa linha de cima você já fez. Você colocou a f substituindo isso aqui no lugar do x, isso aqui no lugar do y, menos a própria f de x e y. E agora você vai dividir tudo por h. Pessoal, só que agora eu quero trocar o cosseno de θ. Porque eu tenho aqui, ó, vou fazer ali em vermelho. Aqui você tem, ó, cosseno do ângulo que ele quer. Ia fazer em vermelho, mas ficou preto. E aqui você tem o seno do ângulo que ele quer. Tá? Quanto que é cosseno de π sobre 4? Você lembra que π é 180 graus. 180 graus dividido por 4, então vai dar 45. Qual é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Qual é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou reescrever esse vetor aqui, ó. E ele vai ficar assim, ó. O meu vetor u, ó, vou fazer ele um pouquinho mais grosso porque é um vetor. Ele é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes o vetor unitário i, mais gordinho, somado com, no lugar do seno aqui, raiz de 2 também sobre 2, vezes o meu vetor unitário, j. Pronto. Então, agora, eu tenho o valor do cosseno, que é raiz de 2 sobre 2, e também tenho o valor do seno, que é raiz de 2 sobre 2. Veja como é que vai ficar aqui a resolução do limite. Continuando. Limite, quando h tende a zero, de 2 vezes x mais h vezes. Qual é o cosseno do ângulo sendo trabalhado? Raiz de 2 sobre 2, ainda elevado ao quadrado. Mais 5, abre parênteses, y mais h vezes, quem é o seno desse ângulo? Também é raiz de 2 sobre 2. Tudo isso ao quadrado, menos, aqui eu já vou, bem, vamos deixar assim. 2x quadrado mais 5y ao quadrado. Beleza? Tudo isto dividido por h. Pessoal, agora acabou a matemática do ensino superior. Por enquanto, eu vou abandonar tudo que é matemática do ensino superior e nós vamos ter que usar somente coisa do ensino fundamental. O que nós vamos usar do ensino fundamental? Lá do ensino fundamental, hein? Nós vamos aplicar aqui o produto notável e aqui também o produto notável. Então, vamos lá. Isso aí vai ficar limite quando h tende a zero. Aí ali vai ficar 2 vezes, aplicando o produto notável aqui, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Só que esse 2 vezes o primeiro pelo segundo, cancela esse 2 aqui embaixo. Então, vai sobrar somente x, h, raiz de 2, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo vai ser assim, ó. Raiz elevado ao quadrado, cancela. Então, sobrou 2. H elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Beleza? Então, ficou o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Fecha o parênteses. Continua. 5 vezes, abre o parênteses. Aqui, de novo, vai ter que fazer a mesma coisa, produto notável. Então, aqui vai ficar y ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vai cortar esse 2 aqui de novo, então vai ficar y, h, raiz de 2, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo vai dar h ao quadrado, vezes 2, porque esse expoente cancela a raiz, então vai dar 2h ao quadrado. Tudo isso dividido por esse 2 aqui ao quadrado também. Então, aqui vai aparecer um 4 dividindo.
fecho parênteses. Agora aqui eu vou aplicar a distributiva do sinal, então aqui vai ficar menos 2x ao quadrado, aqui de novo, menos 5y ao quadrado. Lembrando que é tudo isso dividido por h. Viu? Nós só aplicamos, gente, por enquanto, o ensino fundamental dessa passagem para essa. Então, isso aí é só você treinar um pouquinho que você vai conseguir fazer, não tem dificuldade. Agora, eu continuo novamente com coisas que nós aprendemos no ensino fundamental. A única coisa que eu vou fazer é a distributiva desse 2 e a distributiva desse 5. Beleza? Então, acompanha aí. Limite, quando h tende a zero, aí a distributiva vai ficar 2x² mais 2xh raiz de 2 mais 2 vezes 2, 4. Corta com esse 4, sobra h ao quadrado mais 5y ao quadrado mais 5yh raiz de 2, 5yh raiz de 2 mais 5 vezes 2, 10. 10 com 4 embaixo, dá para simplificar, vai dar 5 meios. Então, aqui vai ficar 5 meios de h ao quadrado menos 2x ao quadrado menos 5y ao quadrado. Tudo isto dividido por h. Pessoal, o que é que eu vou fazer agora? Lá no ensino fundamental também, você aprendeu a dividir polinômio por monômio. Então, eu vou fazer a divisão. Eu vou simplificar todos os casos que dá. Por exemplo, ó, aqui eu tenho h e aqui eu tenho h. Aqui eu tenho h e aqui eu tenho h. Só que tem casos aqui que não tem h. E isso está me atrapalhando. Mas aí eu percebo que 2x² dá para cortar com esse menos 2x². Aqui, ó, mais 5y ao quadrado dá para cancelar com menos 5y ao quadrado. E agora você observa que o polinômio que sobrou aqui em cima, 2xh raiz de 2, h ao quadrado, 5yh raiz de 2, 5 sobre 2h ao quadrado, todos eles dependem de h. Então, eu posso simplificar com esse h aqui embaixo. Então, ó, esse h aqui vai sumir. Deixa eu tirar ele daqui. Esse h aqui ao quadrado só perde o expoente. Esse h aqui vai sumir. Esse h ao quadrado só perde o expoente. E esse h aqui vai sumir. Pronto, já foi. Vamos reescrever isso aí como é que ficou agora. Agora ficou assim. Limite de h tendendo a zero. Aí aqui foi embora, sobrou 2x raiz de 2. 2x raiz de 2 mais esse h permanece, mais aqui sobrou 5y raiz de 2, 5y raiz de 2, mais, e aqui permanece 5 meios de h. E aqui foi embora e aqui foi embora. Perfeito. Agora, ó, eu fiz duas passagens do ensino fundamental, lá do ensino fundamental, nem é do ensino médio. E agora eu vou fazer uma coisa no ensino superior. Eu vou calcular o limite quando h tende a zero. Quando h tende a zero, esse h aqui, ó, vai para zero. E esse aqui, ó, 5 meios de h, também vai dar zero, porque vai ficar 5 meios vezes zero. Então, isso aí também vai para zero. Pronto, o que foi que sobrou? Sobrou, nós já aplicamos o limite, sobrou 2x raiz de 2 mais 5y raiz de 2. Beleza? E aqui, gente, nós acabamos de fazer a nossa derivada direcional. Como nesse exemplo ele não deu um ponto de aplicação, a derivada direcional acaba assim, como uma função que depende de x e y. Se você tivesse os pontos x e y, aí acabaria como um valor. Beleza? Só antes de passarmos para a interpretação geométrica disso aqui, eu quero só lembrar um detalhezinho.
Tem alguns alunos que ficam com muito medo desse izinho e desse j aqui, ó. Eles acabam esquecendo o que que é isso. Então acompanha aí, eu vou mostrar para você o que que é aquilo. Aqui, ó, eu vou fazer um plano cartesiano. Então aqui tem o eixo y, aqui tem o eixo x, eixo y, beleza? Esse izinho aqui nada mais é que um vetor unitário no eixo x. Um vetor aqui, ó. Esse i é um vetor aqui no eixo x, mas é um vetor que tem medida uma unidade. E esse vetorzinho j é aqui, ó, no eixo y, tá? Esse vetorzinho j é no eixo y, lembrando que tem que fazer ele mais gordinho, porque é um vetor. E o módulo dele, ou seja, o comprimento dele, é uma unidade. Aí o que aconteceu com o nosso vetor u, que era a direção que a gente queria? O nosso vetor u multiplicava o vetor i e também multiplicava o vetor j. Aí ele ficou um pouquinho menor. O nosso vetor u ficou assim, ó. Aqui não mede uma unidade. Para o vetor u, mede o quê? Mede raiz de 2 sobre 2. Então seria daqui para baixo. E aqui no eixo j mede isso e no eixo i também mede isso. Mede o quê? Raiz de 2 sobre 2. Só que quando eu somo esse vetor que mede raiz de 2 sobre 2 na direção do eixo x com um vetor que mede raiz de 2 sobre 2 na direção do eixo j, eu vou conseguir como vetor resultante um vetor aqui, ó, que daí mede quantas unidades? Aí você vai colocar que o vetor u, lembrando como ele é um vetor, vou fazer mais gordinho. Ficou feio, deixa eu mudar isso aí. O vetor u mede o quê? Uma unidade. Beleza? Pessoal, a partir de agora eu vou fazer a interpretação geométrica desses cálculos que nós fizemos aqui, tá? Então não perca esse pedaço. Pessoal, vamos lá, ó. Eu estou aqui usando o GeoGebra e agora eu vou fazer o gráfico e vou fazer aquele vetor lá para explicar para vocês o que foi que nós fizemos lá, o que significa aquele cálculo, calcular a derivada direcional, beleza? Então aqui na entrada eu vou digitar a função. Nós trabalhamos com a função f de xy, que era igual a 2x quadrado mais 5y, voltando aqui, y ao quadrado. Então, essa aqui era a função que nós trabalhamos, né? Beleza. O vetor u que foi dado, o vetor u, era igual, aí nós lembramos o quê? Que era raiz de 2 sobre 2, né? Então, é SQRT, raiz de 2, isso aí que eu digitei é a raiz de 2, tá? Sobre 2, essa foi a primeira coordenada no eixo x, e a mesma coisa, SQRT, raiz de 2 sobre 2 no eixo y. Então, foi esse vetor que nós trabalhamos. Beleza, então vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós já temos duas coisas ali. Ó, o gráfico da função 2x² mais 5y ao quadrado é esse gráfico aqui. Deixa eu mexer aqui para você dar uma olhada nele. Beleza? Ó, um gráfico em 3D bonitinho. Perfeito. Tá aí o gráfico. Aí eu quero fazer a derivada direcional, mas na direção de quem? Eu quero fazer a derivada direcional na direção do vetor u, que está aqui, gente, ó. Ó o vetor u aqui, ó. Ele está me dando a direção que eu tenho que fazer a derivada. Vamos virar aqui um pouquinho mais. Vamos deixar de ponta cabeça isso aí para você ver, ó. Ó o vetor u aqui, ele quer que eu faça a direção aqui. Para melhorar isso aí, eu vou fazer um plano aí para ficar melhor, ó. Vou colocar um ponto na ponta do vetor. Vou colocar um ponto no início do vetor. E vou colocar um ponto aqui no eixo z. E agora eu vou criar um plano.
Aqui, ó, que depende de 3 pontos. Esse e esse. Veja que esse plano, ó, deixa eu fazer aqui. Esse plano tem uma intersecção com o gráfico. Ele toca no gráfico. E ali onde ele toca o gráfico, ó, bem ali onde ele toca o gráfico, é que nós vamos fazer a derivada na direção do nosso vetor. Então, nós vamos fazer a derivada em algum ponto aqui, onde o plano corta o gráfico, na direção desse vetor, tá? Ficaria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Só que ele não passou para nós um ponto, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? Ficou um pouquinho, uma linha mais preta aqui, ó. Aqui eu vou fazer a derivada em algum ponto. Ele poderia ter dado um ponto, por exemplo. Se ele tivesse dado um ponto xy aqui, ó, então eu ia calcular a derivada aqui. E aí eu ia descobrir o que se eu calculasse a derivada ali? Eu ia descobrir qual é a inclinação da reta tangente nesse ponto, tá? Só que ele não deu essa derivada aqui para nós, tá? Ele não deu esse ponto aqui para nós. Então ele só diz para nós que a derivada direcional nossa é em algum lugar dessa curva que nós podemos chamar de curva C aqui, na direção desse vetor, tá? Vou deixar o gráfico rodar um pouquinho para você dar uma olhada nele como é que é, beleza? Pessoal, então a nossa aula foi assim e vamos aguardar para resolver mais exercícios, tá? Eu ainda vou resolver mais um exercício usando a definição e depois eu vou começar a resolver exercício usando o gradiente, que daí vai ficar bem mais fácil. Beleza? Um abraço e bons estudos. Até mais.